Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração. Gostaríamos de agradecer pela receptividade dos últimos áudios, interação entre a comunidade da engenharia e incentivos para seguirmos trabalhando juntos, trazendo informação para todos. Lembrando que o nosso objetivo principal é levar conhecimento sobre as áreas da mineração de uma forma simples e prática. Neste áudio, abordaremos sobre gestão de riscos inerentes aos últimos acontecimentos no âmbito mineral. Gestão de riscos e pensamentos de mitigação após eventos negativos. E aí, focinho de porco é tomada? Olá, meu nome é Enio Flávio. Olá, meu nome é Johnny Peterson. Somos o podcast da mineração e vamos ao áudio. Oportunidades de melhorias em diversas áreas de trabalho surgem somente após grandes momentos de crises e eventos que acabam gerando grandes discussões. Não diferente de nenhuma área, a mineração está em constante evolução. Logo, o ciclo de melhorias gira constantemente, sobretudo, na otimização dos processos já existentes. Um grande diferencial no profissional atual é enxergar, antes desses eventos, oportunidades de melhorias, previsíveis a curto, médio ou longo prazo, fazendo com que empresas invistam cada vez mais em melhoria contínua, otimização de processos e gerenciamento de riscos, sejam eles quais forem. O resultado tem que melhorar e garantir a confiabilidade das operações vigentes da empresa, bem como o aumento de sua vida útil. O Programa de Gerenciamento de Riscos, ou PGR, visa antecipar, prevenir e reduzir riscos presentes no ambiente de trabalho, através de procedimentos técnicos, administrativos e sociais. Esse tipo de programa é obrigatório em mineradoras e locais de risco elevado. O PGR pode ser considerado um investimento correto para controlar ações com potenciais danos dentro de uma organização. Sua principal finalidade é identificar, avaliar e propor medidas e ações para prevenir acidentes ambientais que possam colocar em risco a integridade física dos trabalhadores, a segurança da população, a segurança do meio ambiente e de tudo que envolve a empresa e os stakeholders, ou seja, o público de interesse dentro de uma instituição. O PGR deve contemplar um plano de ação para minimizar eventuais impactos, incluindo cronograma com todas as ações e prazos para execução, distribuição de tarefas e auditorias para mitigação de eventuais erros de processo. Pode acontecer fatores exógenos ao programa, que devem ser tratados como anomalias. Porém, através desses planos e ações, aponta-se caminhos para soluções dos mesmos, tendo sempre em mente o objetivo principal da PGR, que é manter a empresa operando dentro de padrões de segurança considerados toleráveis pela legislação vigente, de acordo com o ramo de atuação. Mas isso deve ir além desses padrões toleráveis, tais como inovações e mudanças de hábito, tornando-as mais seguras suas atividades, diminuindo os níveis de exposições humanos, atentando aos históricos dessas ocorrências e aumentando a efetividade nos controles. Em uma analogia singela, fazemos PGR a todo instante em nossas casas. A tomada de ferro de passar roupas não fica sempre ligada nos intervalos entre grandes quantidades de roupas que estamos passando, economizando assim uma grande quantidade de energia. Lembram do ditado que diz: focinho de porco não é tomada? Como aumentar a confiabilidade dos nossos empreendimentos de lavra, beneficiamento, disposição de rejeitos e atividades correlacionadas? Falando em tomadas, quantas mães colocam protetores nas fontes de energia para as crianças não incluírem objetos metálicos nos buracos e não receberem as descargas elétricas? Quanta imaginação dessa criançada, Johnny!
a achar que a tomada é um focinho de porco. Adesivos antiaderentes nas escadas, corrimão para idosos, calibrar o step do carro antes de uma viagem grande, checklist de usos diários em veículos terceiros nas empresas, entre outras infinidades de prevenções que aprendemos ao decorrer da maturidade e que, sem nem pensar, condizem com uma gestão de riscos em nossas vidas. Atualmente, se procura nas empresas ligadas ao risco de sua atividade o quanto é investido em saúde, segurança, pessoas e todos os pilares de um PGR. Daí, tais questionamentos podem surgir, como: qual é a cultura da empresa neste fator que está tão em evidência? A administração mantém todos os níveis hierárquicos, dadas suas devidas proporções, envolvida nessas análises e olhares críticos? Essa experiência, por assim dizer, faz com que a credibilidade da empresa aumente, aumentando também a credibilidade da nossa área de mineração. O PGR é documentado e foi criado segundo a norma regulamentadora NR22, portaria número 732, de 22 de maio de 2014, no Ministério do Trabalho e Emprego, que diz: cabe à empresa ou permissionário de lava garimpeira elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos PGR, contemplando os principais aspectos dessa norma, incluindo, no mínimo, os relacionados na mesma. Sendo assim, o PGR é obrigatório para empresas que atuem na mineração e também para suas subcontratadas. O que deve conter no PGR, de acordo com uma norma regulamentadora, incluem riscos físicos, químicos e biológicos, atmosferas explosivas, estabilidade do maciço, ventilação, investigação e análise de acidentes, ergonomia e organização, riscos decorrentes de trabalho em altura, em profundidade e em espaços confinados, riscos também da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, veículos e também trabalhos manuais. Plano de emergência e outros planos resultantes de modificações e introduções de novas tecnologias. De acordo com o PMI, que é o Project Management Institute, que é uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de disseminar as melhores práticas no gerenciamento de projeto em todo o mundo. Em 2004, por meio de um guia PMBOK, que é Project Management Body of Knowledge, que em tradução literal é um conjunto de práticas na gestão de projetos organizado pelo Instituto PMI, que trata do gerenciamento de riscos, a forma de como tratar um risco, que são eliminar, mitigar e aceitar. Já Croft, em 2016, explica que, no que tange a tratativa dos riscos como oportunidades, as principais estratégias são explorar, que é o oposto de eliminar, e melhorar, que é o oposto de mitigar. Em seguida, compartilhar e aceitar. Não esquecendo dos recentes relatos das barragens de Mariana e Brumadinho, o primeiro risco de uma barragem de mineração deve ser considerado em seu planejamento inicial, controlado antes do início da construção e principalmente em etapas de planejamento do empreendimento e o método de construção desta mesma barragem, caso seja esta a escolha. Lembrando que as discussões nestes projetos e planejamentos incluem a natureza do processo de mineração, as condições geológicas e topográficas da região, das propriedades mecânicas dos materiais e do maciço, do poder de impacto ambiental de contaminantes dos rejeitos, hidrogeologia e das condições climáticas da região em que se encontrará esta barragem. Segundo o ICODE, que é International Commission of Large Dams, que em tradução é Comissão Internacional sobre Grandes Barragens, ele é o principal organismo mundial que trata da segurança de barragens. Historicamente, o método que apresenta maior número de falhas e com expressivo número de fatalidades é o método de alteamento a montante, que mesmo quando executado adequadamente é considerado de menor confiabilidade, quando comparado a outros métodos. Com este olhar crítico, desenvolvido na época do boom das construções de barragens,
com esses métodos de alteamento, até então mais baratos, será que seria mesmo esta a escolha dos profissionais envolvidos? Em um contexto atual, acredito que a mentalidade da PGR inclui a criação de uma nova rotina nas empresas, em buscar novas soluções, novos métodos de disposição de barragem e ideias que transformem nossas atividades em ambientes muito mais seguros. Existem hoje novas rotas de tecnologia que vêm sendo desenvolvidas nas últimas décadas. Em 2014, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, soltou um exemplar sobre gestão e manejo de rejeitos da mineração, contendo diversas e importantes informações, como tecnologia empregadas, gestão de águas, políticas para a promoção de sustentabilidade e medidas que reforçam tal segurança em empreendimentos de barragens. Cabe salientar, no entanto, que a chamada Revolução Industrial... Johnny, falando em Revolução Industrial, meu amigo, toda vez que eu uso este termo, eu lembro do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Que clássico, hein? Será que os jovens têm o privilégio de rir? É um clássico da comédia e do cinema mudo? Pois é, meu amigo, um filme mudo, mas que diz muita coisa. O filme conta a história de um operário vivido pelo Charles Chaplin, empregado de uma grande fábrica. Ele desempenha o trabalho repetitivo de apertar parafusos. De tanto apertar parafusos, o rapaz tem problema de estresse e estafado sai apertando tudo que vê na frente, inclusive os botões da blusa de uma mulher, acredita? Se tivesse tido a ótica do PGR naquele filme, o coitado do Chaplin não tinha passado por tantos problemas. Fica aí a dica de um ótimo filme. A chamada Revolução Industrial trouxe não somente um acentuado aumento na demanda de insumos minerais pela população mundial, mas também, com a introdução da força a vapor, houve um grande crescimento nas quantidades produzidas pelos processos de exploração e aproveitamento de substâncias minerais. Como consequência, a geração de rejeitos também evoluiu exponencialmente, e com isto surgiu a necessidade de removê-los das áreas de produção para outros locais, geralmente próximos a cursos d'água, para que ali pudessem ser depositados e contidos, tornando-se necessária a construção de barramentos e diques de contenção, e que muitas vezes também foram favorecidos pelo relevo de morros, no quadrilátero ferrífero, por exemplo. Voto em tecnologias dry stacking como futuro em nossas terras, tecnologia já bastante utilizada em empresas do ramo de alumínio, em rejeito da produção de alumina, red mud. Filtros de disco a vácuo, processamento e concentração magnética de rejeitos sem utilização de água agrega valor sustentável à cadeia produtiva e pode, assim, descomissionar barragens existentes, reduzindo consideravelmente volumes e, consequentemente, a geração de riscos inerentes às atividades propostas por uma barragem de contenção. Isso mesmo, Enio. Inclusive, a CSN em Congonhas, Minas Gerais, investiu 250 milhões em tecnologia de empilhamento a seco para o tratamento de rejeitos de minério de ferro da mina. Essa tecnologia já cobre 40% dos rejeitos da companhia e até o final do ano de 2019 a mesma estará processando 100% do minério oriundo da mina de Casa de Pedra, tudo a seco. Mineração Uzi Minas em Itatiaiaçu também trabalha em projetos com filtragem e posterior empilhamento. A ArcelorMittal, a Valorec Mineração e até a própria Vale, que é benchmark mundial com os resultados significativos de S11D, incluindo em 93% a redução do consumo de água, consequentemente não necessitando a construção de barragens imensas. Destacamos ainda propostas alternativas, como preenchimento de cavas já exauridas, utilização de rejeitos para finalidades agrícolas, como por exemplo pó de calcário em rochagem, insumos para argamassa e até peças ornamentais e artesanatos. Somos seres humanos. Acreditamos na total capacidade e inteligência para superarmos os desafios que surgem, sejam pessoais ou profissionais, e valorizamos, acima de tudo, as pessoas. Seguimos solidários
com as vítimas e familiares e acreditamos na eficiência de uma boa gestão de riscos como cultura em nossa vida e em nossas instituições pelas quais decidimos trabalhar. Esperamos que vocês tenham gostado desse programa. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, envie um e-mail para podcastdamineração@gmail.com. Não esqueçam de ouvir os áudios anteriores. Meu nome é Enio Flávio. Meu nome é Johnny Peterson e somos o Podcast da Mineração, parte integrante da Mino Mining Innovations. Estamos na web e siga-nos nas redes sociais. Convidamos todos a discutirem conosco. Até o próximo áudio. Até mais!